Neste momento, passamos a palavra ao senhor Gilmar de Lima, arquiteto, urbanista, coordenador da Agência de Sustentabilidade Mãozinha Verde e idealizador da Semana Sã do município de Curitiba. Obrigado, boa noite a todos, boa noite a todas, boa noite, vereador Dalton Borba, em nome de quem eu saúdo e cumprimento todos as demais autoridades e amigos que compõem essa mesa. Quero primeiramente agradecer a Deus, porque, vou até tomar uma água, né? Desculpe a quebra de protocolo aqui, mas chegar nesse momento é um momento sublime, principalmente para mim e para a Betina, a quem eu agradeço muito. Então, desculpe. Não quero me emocionar porque, afinal de contas, não há motivo para isso, né? Nós estamos aqui alegres e satisfeitos, né, Tim? Tim, que é nosso querido companheiro americano que abraçou a causa do Mãozinha Verde. Mãozinha Verde que, não quero me estender, mas para quem não conhece, surgiu pelo impacto que nós tivemos, eu e a Betina, em ver o desperdício de alimentos no mundo, em 2015, durante a Expo Milão, quando pudemos observar que o consumo, principalmente o descarte irregular, fez conosco algo que mudou as nossas vidas. Então, Semana Sã surgiu. Eu tinha tanta coisa para falar aqui, mas eu vou me permitir até esquecer a minha fala aqui, porque prefiro falar com o coração. Então, o que eu posso falar? Falar que o Mãozinha Verde surgiu numa viagem, quando eu e a Betina olhamos para a mão e falamos, nós precisamos fazer alguma coisa. E criamos o AEIOU da sustentabilidade, né? Naquela ocasião, em maio de 2015, nós tivemos a felicidade de, antes ainda, porque a Agenda 2030 foi estabelecida em setembro, e antes ainda da agenda, nós, notadamente, já sabíamos que o nosso caminho, como arquitetos, como urbanista, tinha que ser algo contributivo. E, naquela ocasião, nós criamos o Mãozinha Verde em cima desses 5 eixos: água, energia, inovação, orgânicos e urbanismo. Através desses 5 eixos, nós começamos a bater papo no mercado municipal, meu querido Ricardo Voltolini, acerca exatamente daquilo que norteia o nosso propósito, que era exatamente as questões de melhoria de qualidade de vida urbana. Descobrimos uma lei aqui em Curitiba, que é a Lei 11.642, que é pouco utilizada, mas que essa casa, inclusive, me deu a honra, há um ano, né, de merecer uma homenagem. Obrigado, vereador Dalton Borba, por conta do trabalho que a gente vem desenvolvendo, que é um trabalho pequeno, um projeto chamado Regenera, de adoção de áreas urbanas em Curitiba, que temos a honra de estar liderando. Nós já impactamos mais de 500 mil pessoas aqui na cidade de Curitiba, com um apontamento bastante interessante. Eu gosto muito do número 5, criamos 5 programas, 5 diferentes programas. Um deles é a própria Semana Sã, que começa hoje, que nós começamos, como os senhores puderam ver, em 2019, o esforço mútuo de várias instituições de classe, né? De todas as instituições organizadas aqui que se uniram em torno desse propósito que é genuíno, um propósito transformador, um propósito que nos leva a crer nas entregas que nós começamos a produzir. Não quero me alongar, mas quero agradecer a Deus por esse momento, por estarmos aqui hoje, num momento desafiador, homenageando pessoas tão queridas, né? Porque isso aqui é um momento de homenagem. É a abertura da nossa semana. É bom que todos saibam, todos vão receber aí, daqui a pouco a Val vai passar aí, entregando uma programação da nossa semana, que começa hoje, né? E nós
levamos até o Dia Mundial do Meio Ambiente nessa primeira fase, e na segunda fase nós vamos fazer, em julho, um segundo momento, onde nós teremos também ciclo de palestras, oficinas, ações socioambientais, e a terceira fase mais emblemática é o que a gente faz no dia a dia, o nosso cotidiano. E nós temos a felicidade de desenvolver ações na cidade de Curitiba, tentando promover aquilo que eu sempre falo. Mãozinha Verde hoje promove a reconexão do cidadão à natureza. É isso que nós fazemos, num resumo muito claro e muito simples. Nós tentamos materializar aquilo que o nosso grande, vou chamar de papa do ESG, que está aqui sentado à mesa, Ricardo Voltolini, um dos nossos homenageados de hoje, que tem feito aí, há 25 anos, tive a felicidade de estar na sua festa naquele emblemático dia dos 25 anos, ali, um jubileu de prata, né? Maravilhosamente bem trabalhado. Nós tentamos materializar humildemente algumas ações aqui em Curitiba, não buscamos nada com isso, mas temos a grata satisfação de ter esse reconhecimento de tantas entidades juntas, né? E eu quero aqui agradecer, primeiramente, hoje não pôde estar conosco, mas sempre abriu as nossas Semana Sans, que é o nosso querido amigo Carlo Pereira Linquevieiros, CEO, diretor executivo do Pacto Global, que nos mandou, inclusive, uma gravação, mas, pelo adiantado da hora, eu vou me permitir só colocar nas redes. E também quero agradecer ao vereador Dalton Borba pela oportunidade que nos deu de estarmos hoje nessa casa. Agradecer também, não esquecer, da vereadora Maria Letícia, que foi a propositora da Lei 15.549, que reconhece a Semana Sã como um ativo na cidade de Curitiba. Sancionada pelo prefeito, logo na primeira edição, naquela primeira edição que vocês viram. Quero agradecer também ao vereador Erivelto, que está conosco no Hub. Quero agradecer aqui a diretora Denise Moraes, do Departamento de Acessibilidade aqui da cidade de Curitiba, o nosso querido Giovando, do Departamento de Parques e Praças. Quero agradecer a Secretaria Municipal de Meio Ambiente, na pessoa da secretária Marilza, hoje representando o prefeito também aqui, na pessoa do superintendente Ibson, que está conosco aqui à mesa. Muito obrigado, o superintendente Ibson, pelo trabalho que tem feito aí, alinhando tudo isso que a gente tem construído. Agradecer também à APAM, Associação Paranaense de Engenheiros Ambientais, aqui representadas pela vice-presidente e pela diretora, as Marianas, né? E ao CREA, ao Conselho Regional de Engenharia e Arquitetura, que sempre está conosco, ao Instituto Pequeno Príncipe, ao Hospital Pequeno Príncipe, né, pelo companheirismo, pelo apoio que tem dado às nossas causas. Quero agradecer também aqui à Rede Acor, ao Cresce Paraná, na pessoa do nosso querido presidente Luiz Castegnaro, que tem participado ativamente das atividades da Semana Sã, desde a primeira edição. Também ao Dr. João Teodoro, presidente do COFES Cresce, que aqui está representado pelo Cresce. Ao presidente do CAL, ao CAL Paraná, que também é um parceiro estratégico nas ações. O Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Paraná tem sido também um fiel parceiro. A Espadarte Híbrido, que a Espadarte é uma joint venture que está desenvolvendo a primeira embarcação a propulsão elétrica do Brasil, vai estar falando sobre isso amanhã, lá no Cresce, inclusive, né? A programação, como eu falei, os senhores vão receber. Quero agradecer muito também ao TFPR e à Rádio Mundo Livre, da GRPcom, que sempre está conosco e vai estar na nossa Desvirada Cultural, no dia 4, lá no Bosque Zaninelli, antiga Unilivre, onde, na parte da tarde, vamos estar fazendo um grande momento cultural festivo, com apoio da Mundo Livre. Quero agradecer à Prefeitura de Curitiba, a várias secretarias e ao Governo do Paraná, que também sempre nos apoia nas iniciativas. E quero agradecer principalmente a nossa querida Chamonix, que é diretora de RH da Rede Condor, que também, desde o início, desde a primeira edição, tem nos ajudado muito
na realização dos nossos eventos, ao Instituto Joanir Zonta, que também nunca declina de estar conosco. Então, quero agradecer a todos, quero pedir desculpas e escusas de tantas pessoas, olha, a lista é grande, se eu continuasse falando, mas quero agradecer em nome do Tim, então, ali, tá, Tim? Quero agradecer a todos os Mãozinhas Verdes. O Tim é uma pessoa emblemática, não por ele ser americano, mas ele é uma pessoa que realmente abraçou a causa e está conosco. Quero agradecer aqui também a nossa querida Desirê Cessegolo. A Desirê Cessegolo é uma artista renomada, premiada em Veneza pela arte que ela desenvolve, e hoje ela está brindando, presenteando com uma obra artística essa homenagem que nós fazemos aos nossos queridos homenageados. Não quero me alongar, já me alonguei, né? Pelo adiantado da hora, eu acho que já, né? Eu até me permiti aqui falar, não ler, e eu acabei me perdendo. Me perdoem todos, mas eu quero agradecer a todos vocês, que sem vocês nós não teríamos esse momento startado, né? Vamos falar de um start. Isso aqui é um start, uma abertura, um momento que tem que ser alegre, feliz, para que a gente possa chegar ao final de cada passo, né? Porque isso aqui também é uma jornada, né? Nós estamos fazendo um evento pontual, isso aqui faz parte de um conjunto de ações que nós estamos tentando desenvolver, e eu quero agradecer principalmente a vocês que estão nos apoiando, todos vocês, cada um com o seu gesto, mas principalmente pela sua presença hoje aqui, nesse momento tão sublime. Obrigado, vereador Dalton, obrigado a todos. Obrigado, Gilmar. Gostaríamos ainda de registrar a presença dos assessores do deputado estadual Goura, Caê Eduardo. Vamos dar início às palestras dessa noite. O primeiro convidado é o senhor Mário Mantovani, presidente da Fundação Florestal de São Paulo, geógrafo, especialista em recursos hídricos e ambientalista. O senhor Mantovani é um amante da natureza, que trabalha em prol do meio ambiente há mais de 40 anos. É fundador e diretor de Relações Institucionais na ANAMA, Associação Nacional de Municípios e Meio Ambiente. Trabalhou na fundação da SOS Mata Atlântica por mais de 30 anos, onde coordenou a maior campanha de mobilização em prol da despoluição do rio Tietê. Posteriormente, criou o Núcleo União Pro Tietê. Como diretor, fomentou planos municipais da Mata Atlântica, com o desenvolvimento de políticas públicas na área. Na carreira, desenvolveu metodologias para implementação de consórcios intermunicipais de meio ambiente e associações de reposição florestal. Desenvolveu também vários projetos e campanhas na área. Em políticas públicas, vem atuando para o fortalecimento da Frente Parlamentar Ambientalista no Congresso Nacional e das frentes parlamentares ambientalistas estaduais e de vereadores. Convido agora o senhor Mário para que inicie sua palestra. O senhor tem a palavra por 15 minutos para a sua exposição. Muito obrigado. Legal. Obrigado. Muito bom ter alguém aqui com essa voz para chamar a gente. Bom, gente, eu primeiro agradeço especialmente esse momento para a gente estar juntos, num momento muito difícil para questões ambientais no Brasil, né? Nós tivemos grandes retrocessos e, por incrível que pareça, a gente não está conseguindo superar isso, mesmo estando no século XXI. E não é possível que o Brasil, com o maior ativo ambiental do planeta, que é o país que está hoje alimentando o mundo e tudo, a gente não consiga agregar valor ambiental a questões tão importantes como a gente podia estar fazendo com as certificações, com o Ottolini, que trabalha muito com isso, vai falar um pouco, como a gente perde oportunidades. E eu vou dizer isso para começar essa conversa, contando um pouco de uma história que está registrada aí pelo GIEM, lá do Observatório de Justiça e Conservação, que é um parceiro nosso, num jornal que eu vou distribuir aí para vocês daqui a pouco. Então, vou poupá-los de contar a história do Mário Mantovani, mas eu vou começar dizendo uma coisa. Em 1973, o Salamone sabe dessa história, a União dos Escoteiros foi chamada aqui no Brasil para falar sobre a Conferência de Estocolmo. Eu começo oficialmente a minha carreira com o movimento ambientalista, com o movimento da sociedade civil,
trabalhando com esse tema, e naquele momento o Brasil negava a Conferência de Meio Ambiente, dizendo que preferia a poluição à pobreza. Depois eu fui trabalhar com Cubatão, várias das outras histórias. E o tema daquela conferência era pensar global e agir local. Nunca isso teve tão importante, tão evidente, quanto isso que a gente está fazendo com uma Semana Sã, que a gente está fazendo, porque se a gente não conseguir cuidar da árvore da frente da minha casa, eu não vou conseguir salvar o planeta. Aliás, nós não vamos salvar o planeta. Nós vamos sobreviver num planeta que não depende da gente. Nós podemos melhorar a nossa vida ou podemos fazer disso aqui um inferno para todo mundo com as mudanças climáticas como a gente tem e que tem gente que nega até hoje. Eu me lembro que aqui em 86, eu apresentei o primeiro trabalho da professora Magda Lombardo, o Zé Álvaro lembra desse trabalho, foi publicado, mostrando as ilhas de calor nas regiões metropolitanas. 8 graus de diferença entre bairros em São Paulo, e segundo a Faculdade de Saúde Pública, professor Paulo Saldiva, mais de 10 mil mortes, de 8 a 10 mil mortes decorrentes disso. Um conceito que a gente apresentou em 86, Curitiba não teve esse problema, porque é uma cidade de referência, mas que o Brasil inteiro desmereceu esse conhecimento científico e a gente criou cidades inviáveis do ponto de vista de qualidade de vida. E tudo isso eu estou contando porque aqui, em 86, nós criamos a Associação Nacional de Municípios e Meio Ambiente. Marilza estava presente naquele momento, acho que você estava também, quando a gente estava aqui. Fomos recebidos por professor Elias Salum, Abrão, desculpa, Salum era de Piracicaba, escoteiro. Elias Abrão, eu sempre brincava, o Elias me recebeu e falou, você vai fazer esse encontro de municípios aqui, nós criamos uma grande associação, naquele momento, com o governador Richa, saindo daqui para ir criar, junto com o Zé Álvaro, a SOS Mata Atlântica, lá na Ilha do Cardoso. Olha que referência, que envolvimento eu tenho com essa cidade, que gratidão eu tenho com essa cidade, porque aqui começou uma história que talvez mudasse muito das escolhas de vida que eu fiz a partir desse trajeto todo, que fez. Saímos daqui, fomos fazer o capítulo de meio ambiente da Constituição. Nenhum país do planeta tem meio ambiente na sua Constituição. Nós saímos daqui, fizemos o artigo 237, que a gente tem que garantir qualidade de vida para nós e para as futuras gerações. Daqui, nós fomos para a Eco 92, depois de uma Constituição, um capítulo fantástico daquele, fomos credenciados para fazer uma conferência como aquela de 92, e o Brasil passa a ser protagonista de tudo que se falava de meio ambiente no mundo. Por isso que eu falei das oportunidades que a gente perde. Porque aqui foi criada a Convenção do Clima, a Convenção de Biodiversidade, a Carta da Terra, tudo que nós estamos discutindo hoje, carbono, tudo, nasce aqui no Brasil. E a gente negou tudo isso. Eu participei de todas as conferências de clima, todas essas conferências de biodiversidade. Quantas oportunidades perdidas, porque negamos a ciência, porque negamos, às vezes, coisas tão importantes. Não é o nosso caso aqui, mas é para a gente ficar atento que esse tipo de coisa só prejudica um país que tem o maior ativo ambiental do planeta. E talvez nessa conversa que eu vou fazer aqui agora, é dizer dessas oportunidades não só do ponto de vista ambiental, porque a gente está falando qualidade de vida, tem para tudo. Eu vejo aqui o Vitamina, minha inspiração de vida de muito tempo, né, que me traz essa história, grande Vitamina. Tanta gente como o Clóvis, que quantas brigas nós fizemos, né, Clóvis, com a lei da Mata Atlântica, gente que ajudou a pensar esses caminhos. E aí eu fico imaginando, mas será que é tão difícil a gente trazer temas como esse? Porque quando a gente fala de meio ambiente, nós não estamos falando, eu que sou lobista em Brasília agora, comecei com a lei da Mata Atlântica, estou lá com as frentes parlamentares, eu fico imaginando, será que é difícil entender que quando você trabalha pela qualidade do rio, quando você trabalha pela qualidade do ar, da biodiversidade, do clima, nós não estamos falando de nada de interesse de grupo, nós estamos falando de coletivo.
Me lembro com o Ministério Público, a gente está aqui com a presença, quando a gente criou a lei do direito difuso. Todas as legislações que nós criamos no tempo, lei dos crimes, lei da biodiversidade, lei das águas, tudo que foi criado nesses últimos tempos, o Brasil passou a ser a grande referência do mundo. E nós que trabalhamos temas coletivos, não conseguimos fazer a cidadania plena. As pessoas continuam comendo coisas com veneno, as pessoas continuam tendo o seu direito à qualidade de vida cerceado por interesses de grupos que querem fazer desse país aqui um problema. A gente tem, talvez, o maior problema ambiental brasileiro seja o fundiário, mesmo nas cidades. E aí o desafio que a gente tem com o pessoal aqui ligado à arquitetura, à engenharia, de garantir essa qualidade de vida para as pessoas na cidade. E eu fico imaginando, vale a pena a gente continuar isso, né, Zé Álvaro? O Zé Álvaro dizia, nós esperávamos chegar nessa idade, eu vou fazer meus 70 anos daqui a pouco, e esperávamos chegar nessa idade, pelo menos que a gente cessasse o dano ambiental. E nós estamos falando ainda de como mitigar. Não pode ser, com tanto conhecimento científico, a SOS Mata Atlântica usou pela primeira vez satélite em 85 para mapear os remanescentes florestais. O mundo não conhecia isso, nós fizemos isso com o INPE. Apresentamos, né? O Zé Álvaro era o único que trabalhava com satélite naquela época, com imagens aéreas, né, Zé? A gente comparava essas fotos. Não é possível que de 80 para cá a gente não tenha evoluído. Então, o que é que eu queria estar trazendo para vocês? Eles vão ter que me aguentar, porque eu estou agora rumo aos 100. Então, eu estou preparado para até os 100 anos, vou na linha do Vitamina, vão ter que escutar a gente, nós vamos estar dizendo até essa história. Nós fizemos história nesse planeta. Nós vamos resgatar isso. A gente tem essa responsabilidade com as futuras gerações. E eu pensava aqui, quando fui chamado pelo Gilmar, que a Betina, que também me inspira muito nessa história, que história que eu podia estar contando aqui nessa Câmara, a não ser essa história de uma cumplicidade muito grande com os que estão aqui, o pessoal do Gora, que está hoje comigo na frente parlamentar aqui, o próprio Salamone, que me ajudou a criar a frente parlamentar dos vereadores, a própria Marilza, que é minha parceira de muitos anos, tanta gente que eu tenho aqui, Clóvis, SPVS, Maternatura, tanta gente. É dizer que nós, em que pese todas as dificuldades que o mundo apresenta, a gente continua se reunindo para renovar as esperanças. Eu deixei de estar em Brasília essa semana. Passei as 2 semanas passadas dentro do Congresso Nacional, com uma grande frustração de ver pessoas que a gente conversava, que achava que tinha evoluído, mas que evoluíram, e voltar aqui hoje, falando com vocês, é talvez o momento de reenergizar. Porque se eu estivesse em Brasília hoje, eu estaria no Senado discutindo o desmonte do meio ambiente na medida provisória. Estaria indo para o STF hoje com a nossa ação contra o uso do Código Florestal sobrepondo a lei da Mata Atlântica. Estaria no Ministério do Meio Ambiente lambendo as feridas. Estaria em lugares que talvez fosse difícil de a gente dizer e de poder colocar tanta dor de ver tudo isso acontecendo. E quando eu estou aqui com o Sorage, meu parceiro, que veio lá do Rio pela NAMA para poder prestigiar, eu estou me energizando, eu estou buscando talvez aquela semente que foi plantada em 73 do Pensar Global e Agir Local, aquela semente de criar a NAMA aqui, quando a gente teve o primeiro livro de política ambiental municipal lançado aqui em Curitiba, foi a primeira referência de uma política ambiental municipal, da criação de um negócio que nós fizemos em 81, que era o Cisnama, junto com Paulo Nogueira Neto, junto com Fábio Feldman, com essa turma toda. E eu fico pensando, eu preciso dessa energia, de um Vitamina, de estar aqui hoje dizendo, Vitamina, eu me comprometo a ir até o 100, brigando por isso, porque a gente não pode deixar de acreditar nessas coisas que são processos civilizatórios. Voltolini, quando a gente falava de carbono, eu fui o primeiro que começou isso, talvez, lá com o protocolo de Quioto,
pensando essa história, já entrando no FSC, dizendo que a grande oportunidade do Brasil era carbono. Nós não conseguimos agregar ainda na nossa produção agrícola o carbono, uma agricultura de baixo carbono. Nós estamos deixando de aproveitar as chances, porque hoje não tem nenhum aspecto. O próprio Zé Álvaro já fez lá as emissões do seu hospital, o primeiro que faz a emissão de hospital. Tudo hoje a gente faz o processo de emissões para a gente ver esse balanço, que esse sim talvez seja um grande caminho. Até isso a gente às vezes deixa passar. Então, nesse momento aqui com vocês, eu que vou para o aeroporto agora, que amanhã de manhã eu vou abrir uma solenidade entregando para 60 mil pessoas todo fim de semana um parque numa zona leste de São Paulo. Eu fico imaginando como a gente tem que ser perseverante. Perseverante nas ações, perseverante nos exemplos, perseverante em acreditar nos jovens que estão vindo hoje, porque esses temas não têm mais volta, não é papo de velho que está dizendo coisas que aprendeu no passado e dizendo, antigamente a gente fazia isso, fazia Eco 92. Nada. Os jovens vão passar na nossa frente com esses conceitos. Na arquitetura, na engenharia, tudo está sendo incorporado hoje. Não separa mais essas questões. E a gente falava hoje no CAL, né, dessas oportunidades que começam a aparecer e que a gente tem que ver, não tem mais um sentido uma arquitetura se não for inclusiva, como a gente vê aqui, você falou agora da mobilidade, falou da necessidade de especiais, tudo. Esse é o tema que vai envolver o futuro. O que a gente pode estar aqui hoje, talvez, é repactuando esse futuro que a gente está querendo. Aprendemos, fizemos erros, fizemos acertos, mas nós estamos construindo políticas públicas. Nós estamos construindo chances e oportunidades para que mais pessoas entrem. Não é mais só papo de ambientalista. Isso aqui é conversa da economia, isso é conversa do desenvolvimento, isso é conversa da tecnologia, isso é conversa da ciência, de tudo que a gente está buscando hoje, ter esses temas. Então, eu queria trazer isso, nesse tempo, pouco que eu tenho para dizer para vocês, que talvez um testemunho que eu estou dando aqui, de que valeu a pena cada momento daquilo que a gente saiu daqui. Eu acho que é essa história que eu podia estar trazendo, até para abrir essa semana e dizer assim, vale a pena, porque eu nunca tive tão motivado como eu estou agora, porque aquilo que eu imaginava que pudesse acontecer, ele está se tornando realidade. Eu fico pensando se eu tivesse em 86 falado aqui sobre carbono, Salamone, os caras iam correr atrás de mim, ia dizer, esse cara está fumando, é maconheiro, até sei lá que coisa, mas não era aquele momento que a gente tinha que falar, a gente até imaginava, mas hoje a gente sabe, e hoje a gente mede, hoje a gente tem ciência. Como é que a gente não vai aproveitar essa oportunidade? Então, aqui um pouco dessa repactuação, desse otimismo que eu estou sentindo hoje e desse momento que eu pude estar com vocês, buscando essa energia que talvez hoje em Brasília eu estivesse perdendo um pouco da esperança. Mas aqui eu sei que eu posso ter esperança. Sei que essa turma aqui segura a onda, sei que aquele que eu vou fazer amanhã vai acontecer, nessa semana do meio ambiente, em vários lugares eu vou estar falando assim, vale a pena, a gente não faz isso para nós, a gente faz isso para a cidadania, a gente faz isso para as políticas públicas, a gente faz isso pela natureza, pela sociedade, e é isso que eu queria trazer para vocês hoje. Né? Isso, oi? A nossa Tereza Urban, estava aqui, ó, eu queria falar a homenagem para a Tereza, que me adotou, e a gente foi o primeiro que fez um pouco da minha história com aquele herói, como é que é? Fez um livro contando um pouco dessa minha história, que depois está no livro aí, né, no jornal. A Tereza disse uma coisa muito legal na época. A Tereza que teve lá em Sete Quedas, vários dos grandes enfrentamentos, né, Zé? Na questão do Pinheirais, a Tereza falava como se fosse um guerreiro que não desiste. E eu falo, olha, essa é uma grande homenagem para fazer a Tereza nesse momento. Então, gente, é isso. Obrigado. Nós estamos juntos. Eu vou agora direto para o aeroporto, correndo, mas que amanhã eu vou fazer isso lá e lembrando que está marcado na retina, na memória, todas as histórias que eu tive aqui
com esses meus amigos, com esses parceiros de Curitiba. Então é isso aí, minha gente. Obrigado. Nós pedimos ao senhor Mário que permaneça aqui à frente um pouquinho. Eu gostaria de convidar o Gilmar para que possa entregar um mimo e uma homenagem ao nosso convidado nessa oportunidade. Na realidade, é o prêmio de sustentabilidade Mãozinha Verde que vai ser entregue ao nosso convidado Mário Mantovani. Bom, rapidamente, essa homenagem aqui, Mário, ela foi feita tanto a certificação, que é uma fine art, né, do Luiz de Souza, que é um grande artista, mas eu queria também destacar essa aqui, né, que foi feita carinhosamente pelas mãos da nossa premiadíssima artista Desirê Cessegolo. Desirê, fica em pé, por favor, para que todos a conheçam, né? A Desirê Cessegolo, ela é uma artista curitibana, premiada em Veneza, esteve expondo agora no MUMA, e ela gentilmente nos ofereceu esse mimo. Então, eu vou aqui... corre, mas antes, você passa ali e dá um oizinho para o Décio que está te aguardando ali. Parabéns, então, ao nosso querido... eu vou chamar de ambientalista, né? O presidente da Fundação Florestal de São Paulo, que muito nos honra com a presença, e essa homenagem ele vai levar com carinho no coração. Dando continuidade a esse evento, vamos acompanhar agora a palestra do senhor Ricardo Voltolini, CEO e fundador da consultoria Ideia Sustentável, que em 2023 completa 25 anos de atuação no mercado. É também idealizador da plataforma Liderança com Valores, o maior movimento de liderança para a sustentabilidade do Brasil. Voltolini é um dos primeiros consultores de sustentabilidade empresarial e ESG do Brasil, tendo iniciado suas atividades no final dos anos 1990. Escreveu mais de 10 livros, dentre os quais destacam-se Conversas com Líderes Sustentáveis, Escola de Líderes Sustentáveis, Sustentabilidade no Coração do Negócio, Ideia Sustentável 2015 e o mais recente, Vamos Falar de ESG? Provocações de um pioneiro em sustentabilidade empresarial. É diretor de sustentabilidade da ABRH Brasil, conselheiro do Comitê de Sustentabilidade da AES Brasil e do Centro Sebrae de Sustentabilidade. O executivo também escreve artigos sobre os grandes temas e desafios de ESG para o Hub Net Zero, portal especializado em notícias sobre o tema, resultado de uma parceria entre Ideia Sustentável e Projeto DARFT. Senhor Ricardo, por favor, o senhor tem aí 15 minutos para a sua apresentação. Bem-vindo. Obrigado. Boa noite. Bom, estava aqui pensando do que eu podia dividir com vocês, porque assim, é um fato novo na minha vida ser homenageado. Eu estou sempre do outro lado do balcão quem homenageia, então hoje é uma novidade para mim. Então já divido de partida essa novidade. Eu vou evitar vocês muitos números, né? Mas assim, é uma trajetória longa, né? De quem começou uma área, que era a área de responsabilidade social empresarial no Brasil, em que o terreno era pedra, pó e areia. A gente não tinha nada no Brasil, literalmente. Aliás, não existia nem a carreira de consultor nesse tema. E eu talvez tenha uma dificuldade pessoal que suponho que a maioria de vocês não tem,
que é explicar aquilo que eu faço para minha mãe. Bom, são 25 anos tentando explicar até hoje, ela não entendeu. Então, cheguei à conclusão de que eu não vou conseguir explicar o que é um consultor de sustentabilidade. Pior ainda, agora, nos tempos atuais, que sustentabilidade no mundo empresarial ganhou o nome de ESG, que parece uma sigla da CIA, né? Um arquivo confidencial da CIA sobre todos os ataques terroristas do planeta. A única coisa que a minha mãe diz, ela fala assim, posso continuar te chamando de jornalista? Sem problemas, é minha mãe, afinal de contas. E, como toda mãe, ela se preocupa em dizer, mas filho, não é ilegal isso, não, né? Não, para a cadeia eu não vou por causa disso. Então, esses anos todos dedicados a esse tema me fazem hoje lembrar por que eu escolhi trabalhar em empresa. Eu tenho uma trajetória completamente diferente da do Mário Mantovani, embora sejamos amigos de longa data e já tenhamos nos cruzado em vários movimentos. Eu escolhi trabalhar com empresas. Então, assim, durante um bom período da minha vida, pessoas como Mário Mantovani tinham em mim uma espécie de traidor. Esse sujeito é um traidor. Na verdade, ele entende de todos os temas ambientais, mas por que ele foi do outro lado? Porque a minha ideia era justamente, ao invés de atirar pedra no telhado de vidro dessas organizações, tentar fazer a mudança por dentro. Hackear o sistema, como a garotada agora. Eu pensei em hackear o sistema, subvertendo a ordem e tentando mostrar que não há outro caminho para as empresas se não serem melhores para o mundo. Só que essa ideia é uma ideia que, quando eu comecei, não era uma ideia importante, valorizada, que as pessoas entendiam. Muito pelo contrário. Em vários momentos eu fui taxado de sujeito biodesagradável, fica com o dedo em riste, propondo restrições para as empresas. Quem é você, afinal de contas? Você nem trabalha numa empresa, você é só um consultor. E eu tentava mostrar que a lógica seria a lógica da empresa que reduz. Isso era reduzir impactos, isso lá atrás. Hoje, o Mário estava falando em compensar, hoje ou a gente regenera e deixa impacto positivo, ou a gente vai ser julgado pelas próximas gerações pela nossa omissão. E isso eu não quero. Eu não quero para mim. Eu tenho um neto de 7 anos. Eu não quero para o Lorenzo isso. Eu não quero legar esse mundo. Eu não quero que no futuro ele diga, meu avô teve a chance de mudar e não mudou. Ele sabe que eu estou tentando mudar e não é de hoje. Essa imagem da resiliência é a imagem típica de um profissional que trabalha com sustentabilidade empresarial. O sobrenome desse profissional é resiliência. Que também é um nome bonito porque minha avó, uma senhora italiana, dizia que era teimosia. Ela achava assim, você é um teimoso. Eu acho que eu sou um teimoso mesmo desde criança. E essa teimosia levada, orientada por uma causa, é o que me fez chegar até aqui. Há 3 anos eu tive uma doença importante e, enquanto eu estava lá tentando lutar para conseguir sobreviver, eu pensei, bom, quando eu terminar esse tratamento aqui, de verdade, eu vou para a praia, já chega, né? Já deu. Muitos anos trabalhando, já fiz a minha parte, né? 11 livros, mais de 500 líderes entrevistados, mais de 55 mil líderes preparados para o tema, capacitados, 380 empresas com estratégia de ESG, de sustentabilidade. Já deu, acho que eu já fiz o meu papel. E aí eu volto do hospital, depois de 6 meses, volto para a empresa e alguém me recebe, percebi que a recepção estava muito boa no escritório, né? Todo mundo feliz, flores, champanhe. Pensei, acho que é só porque eu sobrevivi. E aí todo mundo veio me dizer, Ricardo, a empresa triplicou de tamanho enquanto você estava no hospital. E aí eu comecei a entender que o fenômeno que aconteceu foi que, em muito pouco tempo, tudo aquilo que a gente defendeu com interlocução ruim ao longo dos anos, em muito pouco tempo passou a ser valorizado por um detalhezinho que faz toda a diferença. O investidor, o dono do dinheiro,
começou a se preocupar com como as empresas estão gerenciando os seus impactos ambientais, sociais e de governança. Foi meio que sair do inferno e ir para o paraíso em pouco tempo e entender que aquela mudança era uma mudança para a qual, muito modestamente, oferecia a minha contribuição, ao ajudar a construir essa consciência, ao ajudar a disseminar essa consciência. E uma coisa importante para todos nós refletirmos hoje é que nós estamos num momento em que este tema não volta atrás. O que o Mário Mantovani colocou aqui são os retrocessos naturais de uma discussão que vai e volta, que avança e retrocede, basicamente por interesses políticos ou econômicos ou políticos econômicos, os dois estão muito juntos. O fato é o seguinte: existe uma onda no mundo chamada anti-ESG, promovida pelos republicanos americanos. E uma coisa que eu aprendi na minha vida é sempre que há algo muito bom, algo que faz bem para todo mundo, no caso, para as empresas, para as pessoas, para o planeta, para os consumidores, tem resistência. Essa resistência sempre tem objetivos e interesses muito claros por trás. No caso específico da onda anti-ESG, o interesse dos republicanos, que defendem os interesses econômicos dos produtores de petróleo. Já deu, amigos. Vai vendo a mãozinha verde aqui, ó. Né, Gilmar? Ó, vai vendo. Vai acabar. Queiram vocês ou não. Né? Vai acabar. As energias renováveis vão ocupar cada vez mais espaço. Muito bom para nós, Brasil, né? Mais um dos ativos que nós temos aqui no Brasil. Não existe um país no mundo que tenha tanto potencial de energia renovável quanto o Brasil. Né? Vai acabar, olha a mãozinha. Então brigue, grite, puxe a corda no sentido contrário. Já foi. E por que já foi? Porque isso não é uma moda. Não é uma modinha corporativa passageira. Isso é uma mudança civilizatória, que, portanto, não tem nada nem a ver com empresa diretamente. As empresas só estão respondendo ao fato de que é uma mudança civilizatória, que significa um novo pacto da humanidade de como ela quer viver no século XXI, daqui por diante. Bem, né? Com água, né? Com comida na mesa, com todos os ciclos de umidade garantidos, e as mudanças climáticas interferem e ameaçam isso. Então, nós estamos falando de algo que tem duas fontes de pressão muito claras. A primeira, a ciência do clima. Né? A ciência do clima está nos dizendo já há bastante tempo que estamos já no limiar de superar o aumento da temperatura média do planeta fixado em 1,5 graus Celsius. Limite considerado pelos cientistas seguro. A partir dele, aí, as consequências são imprevisíveis. Mas eu acho que todos nós já estamos experimentando na vida os efeitos das mudanças climáticas, ou não? Nas últimas vezes que eu vim a Curitiba, eu senti muito menos frio do que eu já senti no passado nessa cidade. Aliás, Porto Alegre é a mesma coisa. Aliás, as chuvas têm sido torrenciais em lugares como Minas, Bahia, com destruição de vidas humanas, inclusive. Né? Isso já são consequências das mudanças climáticas. A discussão da ciência é ou mudamos o modelo de produzir e consumir, ou não teremos futuro. E a segunda fonte de pressão, menos identificada, é a pressão geracional. Tem uma turma chamada Millennial, que está começando a ocupar os postos de poder nas empresas e nos governos, nas organizações da sociedade civil. Essa turma vem com um chip geracional que valoriza tudo isso, diversidade, respeito ao meio ambiente, respeito ao outro, empatia. Né? Não estou falando que são ambientalistas, eu estou falando que eles têm um chip que respeita e valoriza. E que já começa a se manifestar na forma de premiação e punição de empresas que têm produtos que degradam o meio ambiente. A gente assiste todo dia
a episódios nas redes sociais de jovens que deixam de consumir um produto em reprimenda à atitude não muito responsável de uma empresa. Portanto, para aqueles que acreditam que a moda é má notícia, veio para ficar, é geracional, e se eu estou falando de millennials, eu não falei ainda da geração Y e nem falei da Z, que é mais radical ainda. Empresas que no passado não tinham nenhuma dificuldade de contratar profissionais, tipo Itaú, hoje tem enorme dificuldade de atrair a atenção de jovens. Os jovens estão querendo trabalhar em empresas onde eles identificam um propósito. Essas ideias todas são muito novas e talvez ainda choquem as pessoas mais antigas. Eu, decididamente, eu sou um cara que nasceu exatamente no ano que é o limite de Baby Boomer e geração X. Eu acho que eu sou mais X. De qualquer maneira, eu tenho pena dos Baby Boomers. Estão no momento em que eles têm que defender ideias como, por exemplo, eu mando, você obedece. Vai tentar fazer isso hoje numa empresa com as novas gerações, para ver o que vai acontecer. Ele simplesmente troca de empresa e vai para outra. Ou então empresas que tratam temas como diversidade como se fossem temas muito complexos. E para a geração Z, diversidade é segunda, terça, quarta, quinta, sexta-feira. A vida está mudando e acho que a gente tem que entender que essas mudanças vieram para ficar. Eu estou muito feliz, eu costumo dizer que eu agradeço muito o fato de estar vivo para ver isso. Durante um período de tempo da minha vida, eu achei que eu não veria o resultado do meu trabalho em vida, o que também não diminuiu em nenhum momento a minha energia de tentar fazer a diferença. Eu estou muito feliz de estar aqui por várias razões. Eu tenho muitos amigos em Curitiba, e Curitiba é a cidade onde eu mais trabalhei depois de São Paulo, que é a minha cidade. E eu acho que isso não é gratuito e nem aleatório. Aqui eu encontrei um ambiente propício a essas ideias. As empresas que me contrataram, elas têm a herança de uma cidade desde sempre muito identificada com os grandes temas de sustentabilidade, historicamente identificada. Eu fico muito feliz de poder atender ao pedido do meu amigo Gilmar. Na verdade, o Gilmar é um amigo recente, mas os pedidos do Gilmar eu vejo como convocação, então foi uma alegria estar podendo estar aqui hoje, atender o seu pedido e trocar algumas palavras com vocês. Assim como o Mário disse no final da fala dele, que encontros como esse fortalecem a energia para a gente seguir fazendo, seguir transformando, eu queria, na verdade, corresponsabilizá-los pelo projeto de construir um futuro melhor para aquelas pessoas que vêm depois de nós. E se vocês não estiverem tão sensibilizados com isso, eu diria que essa é uma discussão de natureza ética. Nós não temos, definitivamente, não temos o direito de deixar pior um planeta que a gente recebeu melhor, dos nossos pais e avós. Não tem esse direito. E não tenho dúvida, seremos julgados todos, políticos, empresários, né? Comunicadores, consultores como eu, no futuro, com os valores do futuro pelo que fizemos hoje. E eu vejo que muitos não passarão muito bem nesse julgamento, né? Muitos têm a oportunidade, o poder de fazer a transformação e estão resistindo a fazer a transformação. Embora a gente tenha avançado muito em ESG, que é o nome que se dá hoje para os temas de sustentabilidade empresarial, eu ainda vejo muita mentira, muita falta de verdade nas ações. Eu ainda vejo muita empresa querendo fazer o mínimo e não o máximo. Eu ainda vejo muito legislador público podendo fazer a diferença e atrelado a pequenos interesses econômicos
pior, locais, que não nos ajudam em nada no endereçamento de um futuro melhor. Mário trouxe hoje aqui, né, a discussão política da semana, um retrocesso importante em legislações já consagradas no Brasil. Qual é a nossa responsabilidade nisso? Qual a nossa responsabilidade como cidadão, como consumidor, por este futuro que a gente pode ajudar a construir? O ESG é apenas uma ferramenta, é um instrumento. A empresa fazer melhor é uma demanda do século XXI. A gente pode, sim, contribuir, escolhendo produtos de empresas mais responsáveis e punindo empresas não responsáveis, deixando de comprar os seus produtos. A gente pode fazer isso, qualquer um de nós. Esse poder está na nossa mão. É um poder político, né? É como se fosse um voto. Eu voto numa empresa boa, valorizando o seu produto, comprando ele e falando bem. Eu voto contra essa empresa quando eu puno essa empresa com uma atitude de não comprar. Não sei se vocês já pararam para pensar, esse é um pequeno poder que todos temos. E eu vou lembrar aqui só um caso, eu não vou mencionar o nome da empresa por questões éticas, mas vocês vão lembrar de um banco famosinho desses moderninhos, coloridos, né? Que eram fintechs, em que há 1 ano e meio a diretora desse banco, super moderno banco, política de ESG, tudo bonito, tudo legal, numa entrevista no programa Roda Viva da TV Cultura, ela vai responder a pergunta de uma jornalista negra que diz: eu vi uma foto da sua empresa agora, uma foto aérea, não vi uma única mulher e um único homem negro trabalhando na gestão do banco. A pergunta é, como é que você me explica isso? Se é uma empresa que diz ter uma política de diversidade. Ela foi tentar responder a pergunta e, sendo apenas ela mesma, ela escorregou na resposta ao dizer que, mais ou menos assim, a gente não pode baixar o nível de qualidade e excelência. E as pessoas que chegam aqui são aquelas que a gente pode contratar. Como os negros não chegam nos processos de seleção, a gente não contrata negros. A jornalista incomodada falou: o que essa empresa faz para melhorar os processos de seleção e atrair profissionais negros? Resumo da ópera: no dia seguinte, menos 56 mil contas correntes nesse banco. Aquela noite, obviamente não é o programa Roda Viva da TV Cultura, que tem uma audiência pequena, mas é o fato de que ele vai para as redes e as pessoas influentes começam a comentar, e isso invade todas as redes e vira o assunto. No dia seguinte, imagina o tamanho do prejuízo. Como imagina o tamanho do prejuízo daquele supermercado que teve 2 seguranças que agrediram um consumidor negro até a morte com imagens transmitidas pelo fantástico Jornal Nacional. Não? Fez bem para aquela empresa? Não, te garanto que não. A empresa está com muitas dificuldades no Brasil. Fez bem para esse outro banco? Não. Está tentando explicar até hoje uma coisa que é inexplicável. Percebe que a gente está num mundo que se movimenta muito rápido, com valores diferentes daqueles que os baby boomers trouxeram para o mundo dos negócios. Mas eu sou otimista também em relação à mudança. Eu acho que ela vem. Ela é mais lenta do que deveria ser, eu acho. Isso é uma pena, né? Mas ela acontece. E, independentemente disso, lembrando a história da minha avó, eu sigo teimoso, achando que vale a pena trabalhar para ter empresas melhores. As empresas provocam um impacto importante para as mudanças climáticas. Se elas pensarem diferente, e eu acho que eu vou estar ajudando as empresas a reduzirem as suas emissões de carbono, o que, no final das contas, é bom para todo mundo. Obrigado a todos, obrigado pelos amigos que estão aqui, pelas pessoas que vieram, imagino que algumas para me ver, algumas para ver o Mário Mantovani, outras para participar do início das atividades da Semana Sã. Agradeço o Gilmar pelo convite, me coloco sempre à disposição para o que precisar. Obrigado, boa noite. Obrigado pelas suas contribuições, senhor Ricardo Voltolini.
Convidamos o senhor Gilmar de Lima para que possa fazer a entrega do Prêmio de Sustentabilidade Mãozinha Verde. É dispensável falar, então, a respeito da importância do Ricardo Voltolini, que todos o veem ali no café filosófico de vez em quando, mas hoje está aqui conosco ao vivo. Ele que é um dos maiores consultores de sustentabilidade empresarial e ESG no Brasil, autor de vários livros, muitos de vocês conhecem. Então, para nós é uma honra outorgar essa pequena homenagem, um mimo, né, pelos relevantes serviços que ele presta na área de não só de meio ambiente, mas de sustentabilidade e ESG. Obrigado mais uma vez por estar aqui conosco. Ricardo, nós nos sentimos honrados e felizes com a tua presença. Obrigado.